Eu sempre acreditei que o meu casamento era o sonho de qualquer mulher. Marcos era o tipo de homem em que você confiava de olhos fechados. Fomos casados por 15 anos e, apesar das dificuldades naturais de uma vida com filhos e responsabilidades, nunca imaginei que ele fosse capaz de me trair. Ele era tudo para mim, o pai perfeito, o marido exemplar. Mas tudo mudou quando a Diana se mudou para a casa ao lado. Diana, desde o começo, ela tinha um jeito provocante, sabe? Sempre se arrumava como se fosse para um desfile de moda com roupas curtas e provocantes, mas eu nunca vi como uma ameaça. Talvez fosse porque, como mulher, achava que ninguém poderia tirar Marcos de mim. O que eu não percebia é que as coisas estavam mudando lentamente e de uma forma que eu nunca imaginaria. Eu comecei a reparar em algumas mudanças no comportamento de Marcos. Ele estava mais ausente, mais frio, e eu só percebia isso quando já era tarde demais. Ele sempre dizia que estava ocupado no trabalho, mas eu sabia que algo não estava certo. Às vezes ele saía para encontros com amigos sem me avisar ou passava horas no escritório, trabalhando até tarde da noite. Mas algo me dizia que ele não estava sendo totalmente honesto comigo. Então, uma noite aconteceu algo que eu não esperava. Estávamos em casa, na sala, e Marcos recebeu uma ligação no celular. Eu percebi que ele estava tentando esconder a conversa de mim, o que me deixou curiosa. Não sou do tipo que espiona, mas naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. Ele murmurou coisas que não consegui ouvir claramente, mas consegui pegar algumas palavras. Sim, estou indo. Mais tarde, na sua casa. Não se preocupe. Ela não vai desconfiar. Eu congelei. Aquelas palavras ressoaram na minha cabeça durante dias. Quem era ela? Por que ele estava agindo tão estranho? Minha mente começou a correr. Eu sabia que tinha que fazer algo, mas não sabia por onde começar. Eu tentava me convencer de que estava apenas sendo paranoica, mas uma parte de mim sabia que algo estava errado. Na noite seguinte, eu não aguentei. Peguei o carro sem dizer nada a ninguém e fui atrás dele. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas algo me dizia que se eu fosse até lá, teria as respostas. A direção para a casa de Diana foi mais difícil do que eu imaginava, mas quando finalmente cheguei, o vi estacionando na frente da casa dela. O meu coração disparou. Ele estava entrando na casa dela, sem olhar para trás, com um sorriso no rosto. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria acreditar no que estava vendo, mas, ao mesmo tempo, sabia que ali estavam as respostas para todas as minhas dúvidas. Fui até o portão da casa dela e me escondi, o que parecia ser o único modo de entender o que realmente estava acontecendo. Fiquei esperando por minutos que pareciam horas. Então, a porta de Diana se abriu e Marcos entrou. Eu fiquei lá imóvel, tentando controlar o turbilhão de emoções que passava pela minha cabeça. Meu peito apertava a cada passo que ele dava para dentro da casa dela. Eu não queria ver o que estava por trás da porta, mas sabia que precisava. De repente, uma janela se abriu e eu ouvi a voz de Diana. Está com saudade, amor? Ela falou de uma forma tão sedutora, e eu senti uma raiva crescente me invadir. Marcos riu, uma risada que não soava como as risadas que ele costumava ter comigo. Ele respondeu de maneira baixa, mas clara. Tenho muito. Só mais um pouco, e você vai ser minha de vez. Aquelas palavras foram um soco no estômago. Eu já sabia o que estava acontecendo, mas ouvir de forma tão cruel e explícita foi como uma lâmina cortando minha alma. Eles estavam juntos, e ele estava mentindo para mim o tempo todo, me fazendo acreditar que estava trabalhando, me fazendo acreditar que nossa vida ainda era a mesma. A sensação de traição foi como uma onda quebrando sobre mim, e eu quase não conseguia respirar. Eu voltei para casa naquela noite, mas meu mundo havia desmoronado. Marcos entrou em casa mais tarde, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que não poderia mais fingir que nada estava errado, então, com a voz trêmula, confrontei-o. Marcos, você me traiu, não é? Perguntei, sem conseguir controlar as lágrimas. Ele tentou negar no começo, mas não havia como negar. As evidências estavam ali, e eu não estava disposta a aceitar mais as mentiras. Ele se desculpou, mas as palavras dele não significavam nada para mim. Tudo o que eu conseguia pensar era em como ele foi capaz de me fazer acreditar por tanto tempo que nosso casamento era perfeito, enquanto ele se entregava a outra mulher, tão perto de casa. Eu me senti estúpida e enganada, mas ao mesmo tempo, uma força estranha começou a nascer dentro de mim. Não sei se era raiva, a dor ou o desgosto, mas eu sabia que não poderia mais viver dessa maneira. A verdade estava ali, nua e crua. Eu não podia mais fechar os olhos para o que estava acontecendo. Hoje eu estou em um processo de reconstrução. Não sei se o nosso casamento tem salvação, mas sei que a primeira pessoa que preciso salvar sou eu mesma.
O amor que eu tinha por ele está desmoronando como um castelo de cartas, mas ao mesmo tempo estou começando a me reencontrar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas uma coisa eu aprendi: a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de ser restaurada. E eu, agora, vou aprender a confiar em mim mesma novamente. Se você gostou da história, dá um like, comenta se você confiaria novamente e assiste o próximo vídeo. Valeu!